Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos dessa ciência que deu desdobramentos, né? Teve desdobramentos fantásticos desde que ela foi criada. E desde a primeira descoberta sobre a inversão psíquica que Kepp fez em 1977, e essa inversão psíquica deu origem a uma porção de atividades do ser humano que seguiram a mesma inversão e criaram, e essa inversão criou uma sociedade totalmente invertida. Agora, é bonito de perceber, né, Dr. Kepp, que tudo começa no interior do ser humano. Por isso que o senhor percebeu a inversão através do interior do ser humano, né? Estudando a psique, a interioridade, na psicanálise, vendo como é o interior do ser humano, como que funciona a sua psique. E aí o senhor viu que o ser humano percebe tudo ao inverso, que a gente vive o inverso e que nós criamos uma sociedade assim e que por isso que nós adoecemos tanto, por isso que está tudo caminhando para a destruição, está tudo indo para o caminho errado, do caminho da morte, do que não pode ser. E essa inversão psíquica, quando ela é percebida, conscientizada e desinvertida, a gente chama desinversão, a religião chama de conversão, né? Então isso vai possibilitar uma salvação mesmo da humanidade. Haja vista a ciência energética, que Kepp desenvolveu, e que criou, deu origem à tecnologia, a uma tecnologia que por si só poderia resolver todos os problemas de energia da humanidade, do planeta Terra. É impressionante pensar isso, mas é isso. É bom que os senhores comecem a refletir sobre essa realidade, porque é isso. Essa ciência, essa tecnologia já foi patenteada em diversos países e premiada, diversas premiações internacionais. Só que ela vai exigir que a humanidade se desinverta para poder adotar essa ciência como a ciência certa, né? A tecnologia correta, que não vai mais consumir matéria para gerar trabalho. Ela vai absorver, né? Ela absorve a energia escalar, a energia essencial, o magnetismo, para fazer o trabalho e a força dos motores. E isso, né, Dr. Kepp? Em geral, né, o ser humano tem a ideia aristotélica que somos, assim, praticamente animais, assim, racionais, né? Os outros animais da natureza são irracionais. Não têm existência como nós, assim, eterna, depois da morte. A gente foi criado para ser eterno nesta vida, eterno como a gente é, né, com o corpo. E essa questão de perder, né, essa questão eterna, perder porque o ser humano recusou, assim, vamos dizer, aceitar a espiritualidade que ele está investido. Até eu escrevi um artigo que somos seres transcendentais e humanos, e não animais racionais, né? E não, assim, vindo da matéria, da animalidade, como chegaram a dizer na Inglaterra, que o ser humano era descendente do macaco, né? Por quê, né? Ser descendente do macaco. Então, se Deus criou um macaco,
Então, por que ele iria querer transformar alguns em seres humanos em vez de criar direto o ser humano? É muito mais fácil quando ensina, por exemplo, a criança na escola, que ela não conhece nada e começa a aprender os elementos na escola. É muito mais fácil ensinar uma pessoa que não conhece, por exemplo, uma ciência. Então, eu posso dizer a ciência da física, que a pessoa que conhece essa ciência que foi pega assim de um modo errado, né? Que foi desenvolvida como se fosse a física que Demócrito, né, começou na Grécia Antiga, que é o estudo, por exemplo, da questão assim humana e a questão material, seria uma espécie de crescimento, né, da matéria, se transformando nisto ou naquilo, e não uma criação que depois os teólogos mostraram que o que é certo mesmo é já partir para o ensino correto. Então, quando a pessoa, por exemplo, não conhece essa física demócrita, essa física que veio da Grécia, que não aprendeu erradamente a questão do átomo, né? A questão, por exemplo, do centro de tudo, como se fosse o não, o nada, que tudo veio do nada. Se ele aprendeu certo, né? Que tudo veio da criação, então seria muito mais fácil ele entender o que seria a verdadeira física. A verdadeira é a energia, né? Então, nós damos o nome assim de energética, né? Não é física, que veio da matéria, mas tudo veio da energética. Então, eu escrevi um artigo, somos seres transcendentais e humanos, e não animais humanos. Nós podemos ser, vamos dizer, um pouco semelhantes aos macacos, né? E muitos gostam de ser, mas a questão é que nós viemos da transcendência. Então, nós somos seres espirituais, principalmente. Nós somos seres que transcendem a matéria. Somos os seres que vieram de cima e temos mais contato com o que é de cima do que com a matéria, o que é animal, o que é, vamos dizer, inferior. É por isso que, por exemplo, não existe um ser assim na Terra que não tenha uma visão, que não tenha assim uma percepção do que é transcendental. E a consciência da transcendência vem da transcendência que nós somos. De maneira que é bom mudar esse nome de animal racional ou para a questão assim da... Não é, César? Para a energética, né? Então, a física não é certa. A física é a energia que se transforma em matéria, e não a matéria que vem, vamos dizer, do átomo, que o átomo nem existe, mas sim a energia, que é a energia que faz tudo se transformando até na matéria, o que chamamos de matéria, que não é
a matéria que existe não é algo assim definitivo, substancial, que haverá para sempre. Então Aristóteles achava que o corpo, né, a matéria era eterna, e era um erro enorme, que Aristóteles não foi antes de Cristo, não tinha conhecimento da vida espiritual. Então, veja que interessante essa questão, né? Que nós somos seres espirituais que, pelo, vamos dizer, transformação, aumento ou diminuição da energia espiritual, nós nos transformamos também do corpo em matéria. E se nós não fôssemos assim, vamos dizer, transcendentais, a gente não teria ideia do que é a transcendência. Então, a física, nós estamos mudando de nome, né? Em vez de falar que é física, esse estudo que se faz na engenharia, na própria física, né? Esse estudo que se faz na biologia, não é um estudo só de matéria, é o estudo da parte transcendental de tudo, porque se nós viemos da vida espiritual, então é claro, né, que nós somos assim, mais assim, seres espiritualizados, transcendentais. Então, no nosso trabalho tem que visar, né, esse entendimento de como nós pensamos, como nós fazemos. Porque é um fato interessante esse, que a questão, por exemplo, material, é muito diminuta. O que nós seremos eternamente é espírito. Um espírito que teria também uma parte que se chama material, orgânica, mas a espiritual é eterna. Então, o nosso espírito vem do magnetismo, principalmente, o magnetismo, que é algo assim superior à energia, vamos dizer, elétrica, né? A energia que nós usamos, essa parte elétrica, ou então essa que a gente chama de atômica, tirada da matéria, é muito diminuto. Então, se a gente deixar que exista esse elemento mais espiritual em nós, nós começamos a entrar em contato com seres assim, etéreos, seres assim, espiritualizados ou espíritos mesmo, né? Por isso que tem tantas pessoas que falam de visões assim. Então é um fato interessante que a psiquiatria teve uma ideia errada. Quando um doente, né, o que chamam de doente, né, neurótico, fala que viu espírito, que viu tal pessoa, que existiu. Então, a tendência da psiquiatria é achar que essa visão é doentia, é algo que não existe, é um delírio, uma alucinação. E não que existe mesmo, né? Na psiquiatria e do Hospital das Clínicas, como os internados, as pessoas lá mais graves, esquizofrênicas, que estavam internadas, falavam comigo, olha, eu quero falar com o senhor das visões que eu tenho, inclusive dos diabos, né? Eles faziam pinturas, muitos deles,
e toda a pintura que eles faziam tinha o diabo. Então, a tendência da psiquiatria é que se a pessoa tem uma visão, não só do diabo, né? Claro, visão de Nossa Senhora, visão de pessoas que já faleceram, é real, não é um delírio, uma coisa assim, vamos dizer, fora da realidade, é o real. Não pode tirar, então, a pessoa desse contato, né, com a mente assim, vamos dizer, transcendental. Então, somos mais transcendentais do que humanos. O que a doutora, o seu nome é Julieta, né? Isso. O que a Julieta fala sobre isso, que fez curso na Espanha, em Cuba, vários locais de desenvolvimento e trabalho. O que acha disso? Eu acho que seria essencial para todos os profissionais da saúde admitirem, reconhecerem essa parte transcendental, que na verdade não é parte, né, do nosso ser, porque dela depende nossa saúde. Então, nós vemos na prática clínica, quando tem um sintoma que parece ser apenas no corpo, ele teve a origem numa emoção, num sentimento, ou inclusive no fato de negar a própria espiritualidade. Nós vemos em pesquisas que as pessoas que negam a transcendência, elas somatizam muito, não apenas no corpo, mas também na mente, são muito angustiadas. Eu escrevi um livro chamado assim, Socioterapia e Exorcismo. Por que eu escrevi, né, um livro com esse nome? É porque não existe psicoterapia, não existe cura se a pessoa não fizer concomitantemente exorcismo. Então, todo psiquiatra, terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista deveria verificar essa questão do espírito, né? E que a questão de demônios existe em toda pessoa, ele fica rodeando em nós, né? Pelas informações, né? Que inclusive os apóstolos deram, que é como um leão furioso que procura quem devorar. Então, os demônios são como animais que querem devorar o ser humano, quer dizer, que mudou, né, os nossos conhecimentos. Então, na questão da medicina, se o médico não verifica essa questão espiritual no doente, ele, é claro, né, não tem cura. Houve ontem, né, um caso interessante. Eu atendo uma pessoa, é uma pessoa jovem de 21 anos. Essa pessoa fez análise há um ano já. Então, o que aconteceu? Ontem ela me falou o seguinte, isso eu não sabia, que ela tinha os dentes muito pequenos, que os dentes parece que não tinham se desenvolvido. Então, depois de algum tempo de análise, os dentes aumentaram de tamanho, quer dizer, ficaram normais. Então, aumentaram de tamanho para a normalidade. Até eu falei para ela, bom, então é melhor parar por aí, né? Não deixar crescer mais do que está. Então, vocês vejam, né? Ela fez todo o tratamento possível e não melhorava a arcada dentária. Fez análise durante esse tempo e, de repente, os dentes pegaram o tamanho exato. Então, na questão da ortopedia, né,
na questão dos ossos, é possível que muitas vezes, como nós tínhamos um cliente lá em Portugal que tinha o braço quebrado, que o carro bateu no braço e quebrou. E todo o tratamento que ele fazia não dava resultado. Então ele fez análise e o braço colou. Quer dizer, depois, né, de tanto tempo assim, que estava solto, né, o osso, né, assim, deslocado, o osso de repente colou com a conversa de psicoterapia. Então veja que quando o psicoterapeuta e o psiquiatra também deveria ser assim, deveria estudar essa parte psíquica que é muito forte. O que dirige o mundo não é a parte material. É claro que o dinheiro, né? A pessoa com dinheiro faz um monte de coisas boas e erradas ao mesmo tempo. Mas o que de fato educa a criança, leva a criança para o caminho certo, é o exemplo, né? A mente que os pais têm. Geralmente a criança não segue o que o pai ou a mãe fala, mas segue o que eles sentem ou pensam. Então, é muito importante, né, que haja esse conhecimento da trilogia. Eu dei o nome de trilogia para dizer que são 3 elementos que o ser humano precisa ter para ter equilíbrio. A bondade, né, o bem, a verdade, né? O que é certo, o que é correto. E o terceiro, né? Veja bem, a beleza, o que é bonito, o que é belo. Então, esses 3 elementos são o que nós nascemos. Agora, se existe falha de algum elemento, então é uma questão da existência, que o ser humano entrou no caminho errado. Então, não é, doutora, que você falou sobre essa questão, a medicina precisa se tornar também não só somática, mas psíquica. O que quer dizer psiquismo em grego? Quer dizer espírito. Então o grego usava o nome certo, chamando a parte de alma, né? A parte espiritual, que somos espíritos que têm, vamos dizer, aparentemente matéria também. Somos espíritos corporificados, né? De maneira que, quer falar? Então, essa questão também acontece a mesma coisa com a odontologia, porque a criança, para ela ter dentes saudáveis, ela precisa ter esse ambiente, né, equilibrado, com bondade, verdade, o bem, né, a beleza, a estética. E aqui nós observamos que nós atendemos 48 crianças que agora já são adultos, e elas viveram nesse ambiente e praticamente não tinham cáries dentárias, né, problemas em entortar os dentes, porque tudo vem da alma mesmo, né, toda doença, e até entortar os dentes, né, os dentes não crescerem o suficiente, é ligado a essa energética, né, da consciência, né, um ambiente bom faz com que a criança se desenvolva bem. É interessante a gente entender melhor essa questão bíblica, que a ideia que todas as pessoas têm é que Adão e Eva viviam lá num paraíso cheio de árvores, de frutas, de abundância de tudo, manjando lá tudo quanto é alimento. Não,
No início não havia necessidade nem de se alimentar. Ou essas pessoas, às vezes na França, nós conhecemos várias pessoas que não se alimentavam. Nós conhecemos uma pessoa lá que só bebia água e era muito devota, ela tomava comunhão quase todo dia, uma pessoa que não precisava de alimentação. Então, paraíso, vamos dizer lá, era mais ou menos uma vida igual à dos anjos, que o ser humano não precisavam de alimento, nem de outros elementos para sobreviver. Vamos dizer, estavam num plano assim superior. Agora, viu, nós temos aí um ventilador. O ventilador emite energia magnética. Até a próxima. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de KEP, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu estou numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.